Viva Piauí, por um futuro sustentável. Oferecimento Armazém Paraíba. 65 anos. Sucesso em qualquer lugar. Teresina Shopping. A cara da cidade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Quanta riqueza natural tem esse Piauí, hein, Débora? É verdade, Gorete, e dá um orgulho danado, viu? E quando a gente coloca o pé na trilha, é que percebe a grandiosidade desse patrimônio e a necessidade urgente de viver a sustentabilidade, né? Ou seja, de usufruir do meio ambiente, mas pensando nas próximas gerações. E por isso, neste 19 de outubro, preparamos para você o Viva Piauí por um futuro sustentável. Vamos falar sobre os efeitos do aquecimento global no Piauí, os biomas, recursos hídricos e as energias renováveis. As nossas equipes percorreram o estado de norte a sul para conhecer as ações de preservação dos nossos biomas e também de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Então, vamos viajar juntos? Vamos começar agora lá pela região sudeste do estado. A natureza se encarrega de adaptar-se aos mais diversos cenários, sustentando as condições de manter-se viva o tempo todo. O Parque Nacional Serra da Capivara tem apenas 44 anos, mas os vestígios da presença do homem na América do Sul são preservados até hoje. Localizado na região sudeste do Piauí, com uma área de aproximadamente 130 mil hectares, o Parque Nacional Serra da Capivara está entre os 10 parques do Brasil que mais protege a caatinga. Vamos enfrentar o sol e o calor nas trilhas que nos levam a conhecer a biodiversidade do sertão do Piauí. Antoniel Santana é o guia que nos acompanha. O bioma predominante dessa região do semiárido é a caatinga. Logo de cara, observamos a diferença entre vegetação seca e vegetação arborizada. A gente percebe aqui que tem uma parte mais seca, os galhos mais secos, e do lado já as árvores, né, mais verdinhas. O que isso significa? Então, aqui na região, uma das coisas que a gente consegue identificar muito bem são os tipos de vegetações, né? A gente tem, aqui onde a gente está, a nossa caatinga arbustiva, né? Que é muito comum aqui no sul do Piauí. E chegando, adentrando próximos paredões, você já consegue identificar uma vegetação diferente. A gente vê uma vegetação com um porte mais elevado, com folhas, que é chamada de caatinga arbórea. A diversidade da vegetação faz o clima mudar. Como a vegetação ela está numa área, praticamente numa área de cânion, de baixão, como a gente chama localmente na região, você percebe que a vegetação ela tem bastante umidade, por conta desse clima que se mantém, uma espécie de microclima que se mantém nesses paredões. No meio da trilha encontramos um pesquisador dos animais que habitam por aqui. O comportamento do macaco prego tem chamado a atenção e se tornou fonte da sua principal pesquisa. Estou fazendo uma pesquisa aqui com os macacos relacionado ao comportamento deles, que aqui no parque, né, os macacos prego aqui do Parque da Serra da Capivara, eles usam pedras como ferramentas. Eles usam pedras para quebrar frutos, quebrar sementes que tem a casquinha dura.
Eles usam as pedras também para cavar o chão em busca de raízes e batatas. Nesse período de seca, que as árvores têm poucos frutos, eles vão buscar alimento embaixo do solo, né? Buscando as batatas em algumas raízes de algumas árvores. E o meu trabalho é focado em entender como que eles aprendem a usar essas ferramentas ao longo da vida. Então, como que os pequenininhos, né, eles vão aprendendo conforme eles vão crescendo, quem que eles vão observando. Então, como que isso se desenvolve ao longo da vida desses macacos. Uma estratégia de sobrevivência deles. Sim, necessário aqui nesse período que o clima, né, a vegetação muda bastante ao longo do ano, então eles precisam buscar várias estratégias para encontrar alimento. Subimos a pedra conhecida como Boqueirão do Pedro Rodrigues. A vista de cima é impressionante. A imensidão da vegetação mostra que a natureza tem alma, cor e força. E aqui é o circuito Do Pedro Rodrigues, que a gente consegue perceber bem a diferença da vegetação mais seca e a outra mais verde. Desse lado aqui e atrás da gente esse paredão. Exatamente isso. É uma área bem legal que você consegue ver essas duas mudanças na vegetação, né? Inclusive aqui do nosso lado esquerdo, para mim que estou de frente, você consegue ver uma grande predominância de cactos na região, mandacarus, que é muito predominante. E a vegetação está naquele período de perda de folhas, né? Quando você vira para o outro lado, olha o que você consegue ver. A permanência da caatinga arbórea, uma vegetação que dá uma modificação muito legal na região. Agora, que vista, que paisagem. A gente vê ali a pedra furada, estamos na parte de trás da pedra furada. Isso. Ai, que cenário lindo! É exatamente isso que surpreende aos visitantes que chegam até aqui, né? As pessoas às vezes chegam até perguntar a gente: mas Antoniel, foi fogo que fez isso aqui? Eu digo: não, isso aqui é exatamente uma inteligência da nossa caatinga, né? É a forma que ela encontrou de se precaver contra a seca e permanecer viva. Então, a partir daí que a gente consegue sentir que a caatinga é valente, né? Que a caatinga é guerreira. Quando o senhor fala dessa valentia da caatinga, que ela é isso mesmo, é valente, a gente percebe a riqueza, a força que ela tem, essa resistência, né? Em um ano, no começo do ano, ela está bem verde, está bem forte. No final do ano, BR Obró, ela não está verde, mas continua firme, né? Mostrando a sua força. E o senhor que é dessa região aqui do sertão, o senhor se vê também como é assim que a gente se sente. A gente se sente uma caatinga, um caboclo aguerrido como a caatinga, né? A gente se inspira um pouco na caatinga para viver o nosso dia a dia. Então, se ela consegue se reerguer com apenas uma chuvinha, a gente também consegue, no nosso dia a dia, driblar as adversidades e ser valente e sobreviver. O senhor se emociona quando o senhor fala sobre isso? É a minha vida isso aqui. É a minha vida isso aqui. Eu falo sempre que sou muito grato a Deus por me dar a oportunidade de trabalhar num ambiente como esse. Seguimos a trilha. No meio do caminho, encontramos cactos que reproduzem o som semelhante à chuva. Não é mágica. A natureza compôs com o passar das mãos. Os espinhos são cordas que devem ser tocadas delicadamente.
Os cactos facheiros se adaptam para sobreviver em ambientes secos, nos ensinando também que a vida no semiárido é de superação e de resistência. E com esse som fomos movidos a desbravar as potencialidades de outro lugar que fica ao lado, mas necessário percorrer 135 quilômetros. Com essas imagens, já dá para saber onde estamos? O local é rico em história e conta o passado da humanidade por meio de sítios arqueológicos, cavernas e rochas. Aliás, as rochas deram nome ao parque por conta da confusão provocada pela mudança de cores das pedras conforme a luz do dia. A ausência de chuvas na maior parte do ano influencia diretamente nos aspectos físicos e biológicos das plantas dessa área. Eu já encontro o chefe daqui do parque. Muito bom dia, Bom dia, tudo bem? É um prazer Muito grande. obrigada por nos receber aqui nesse lugar. Obrigado, é um prazer conhecê-los e um prazer mostrar essa beleza para vocês. Olha, aqui a caatinga predomina. Quando a gente vê a quantidade, o tamanho, 830 mil hectares. Então, muito maior do que a Serra da Capivara. Muito maior, 5 vezes, quase 5 vezes maior do que Serra da Capivara. E a caatinga é muito forte aqui? Caatinga é muito forte. Foi criado, na verdade, ele foi criado em 98 numa área predominantemente de caatinga. Em 2010 ele foi ampliado com mais 300, foi criado com 500 mil. Em 2010 foi ampliado por mais 300 mil hectares, já com a área que tem muita caatinga, mas que também tem elementos de outros biomas. Esse parque foi criado porque antes da criação tinha um movimento muito grande para fazer dessa área uma área de projetos de plantação de caju. Sim. Inclusive, quando foi criado, já estava todo detalhado, todo perimetrado de várias áreas de 10, 15, 20 mil hectares. Então, se a gente não cria naquela época, nós não teríamos mais condições de criar, porque o caju ia predominar. Conta, né? E o caju não foi tão importante para a gente aqui como uma cultura de grande escala. E desde a criação, só descobertas? Só descobertas muito importantes. A arqueologia mesmo está bombando. A gente tem... O parque, na verdade, ele é dividido em zonas. Tem a zona primitiva, sim, tem uma zona intensiva, que é essa, onde a gente faz as visitações, onde a gente faz as estruturas de recepção, e uma zona que a gente chama intangível, que é onde só é permitido pessoas para fazer pesquisas. Entendeu? Mas essa zona que a gente fala agora, a zona histórico-cultural, que é onde estão os sítios arqueológicos, onde estão as pinturas, as gravuras arqueológicas, está sendo descoberto várias coisas com equipes que estão fazendo escavação e encontrando esqueletos muito perfeitos, esqueletos inteirinhos, e a gente está, na verdade, numa fase excelente. A Universidade Federal do Piauí, a Universidade Federal de Minas Gerais estão à frente disso aí, a gente está muito feliz com isso. Perfeito, então vamos adentrar nesse mar de rochas aqui na Serra das Cordões. Verdade. Essas árvores maiores, bem mais verdes, é porque elas têm um acesso à água com mais facilidade. Os baixões, geralmente, a água está mais próxima das raízes das árvores. Entendeu? Por isso essa diferenciação do restante que você viu, que está vendo agora. E mesmo do lado da rocha, mas a água lá embaixo... É porque essa rocha, essa arenita, ela é muito poroso. A água que bate aqui em cima, quer dizer, às vezes uma grande parte dela se infiltra e vai sair embaixo dos baixões. Então vamos lá. Aqui tem uma altura de aproximadamente 30 metros. E a organização do parque fez essa estrutura para que a gente tenha a possibilidade de descer e conhecer mais a parte de baixo dessas rochas. Tem que ter muito cuidado. Cansa um pouquinho, hein? Agora é só seguir o caminho da natureza. Desce aqui. Tem um corrimão aqui agora,
Mas a escada agora é uma escada natural, viu? Não é essa escada de ferro, não. A gente vai descer aqui numa escada feita pelas raízes das árvores. Vamos lá. Agora o seu Arenildo Pereira, que é guia do parque há quase 10 anos, vai nos ajudar a conhecer, a adentrar a Serra das Confusões. A gente desceu uma escada de ferro e depois uma escada natural pelas raízes das árvores. E a gente vai conhecer a Gruta do Boi. Mas antes, ele estava falando, vamos acompanhar aqui, seu Arenildo, que antes eles desciam por essa árvore. Olha o tamanho dela, quantos metros ela tem? Uns 30 metros de altura. 30 metros. E antes as pessoas desciam com uma corda. Conta essa história. O senhor descia por essa corda? Cheguei a descer por aqui, por essa rama aqui, ó. Essa rama a gente descia nela aqui, ó. Essa A aqui. gente amarrava uma corda lá em cima, onde tem uma árvore lá. Aí trançava ela ali, amarrava na rama e descia por ela. Descia e subia por aqui. E para preservá-la, não a desce gente mais. não desce mais. Fizemos as escadas, né? E agora ela tá aí do jeito que tá agora, né? E já é um ponto para fazer fotografias Isso, também. é um ponto de foto essa aí agora. A gente vai caminhar mais ou menos quantos quilômetros aqui nessa gruta que é fechada pelos cânions? Aqui dá 1,5 km de gruta. 1,5 km. Isso. Então dá uma caminhadinha boa. Caminhada boa. E aqui, o senhor estava falando, aí nessa parte aqui mais escura, mais fechada, tem cobra? Tem cobra. Tem cobra sim. Aparece a jararaca, o cascavel, a cobra coral, né? A caninana. Então tem que caminhar com cuidado. Deixa eu Isso, até a tirar os A óculos gente tem que prestar muita atenção onde vai pisar, né? para não machucar, eu não ser picada, porque é uma área de preservação. Isso. Seguimos o caminho do sol para ver que é de água e de pedra que são feitos lugares memoráveis no Piauí. A água límpida que brota da pedra é um chamado para recarregar e renovar as energias. Aqui é onde a gente tem água, não passa sede, né? Nesse local, né? Como vocês podem ver, né? Água diretamente das rochas aqui, ó. Você pode parar e beber, que não tem nenhum tipo de incidente, de sujeira, nada. É da rocha mesmo aqui, ó. Para encher o copo é rapidinho. E a água Só é segurar o copo geladinha. aí. Eu vou lavar o rosto. Ai, que maravilha. Chega, a gente respira fundo. Muito bom, né? Dá vontade de tomar Isso um mesmo. banho. Alguns metros à frente, mais água. Não perdi a oportunidade de esfriar minha temperatura com água gelada. A sensação é como se estivesse tocando uma barra de gelo. A cada passo, nos deparamos com ambientes diferentes. A viagem que vai da luz do sol e da água chega à escuridão. Aqui a gente passou por uma parte que o sol já traz essa claridade. Agora essa outra parte da caverna tem que ligar a lanterna do celular para a gente conseguir enxergar o caminho. Enquanto isso, as andorinhas estão aqui anunciando que este lugar é delas e não nosso. Mas estamos saindo, andorinhas. A Caatinga ocupa uma área de mais de 8.602 quilômetros quadrados, o equivalente a 10,1% do território brasileiro, e é encontrada nas regiões Nordeste e Sudeste, como nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e norte de Minas Gerais. É a casa de 27 milhões de pessoas que dependem de sua biodiversidade para sobreviver.
A Caatinga é o principal ecossistema da região Nordeste, apresentando um imenso potencial para a conservação de serviços ambientais e sustentável que, se bem explorados, serão decisivos para o desenvolvimento da região e do país. Esses biomas não recebem tratamento especial de proteção, mesmo sendo exclusivamente brasileiro. A luta para que a Caatinga se transforme em patrimônio nacional é grande e antiga. Há pelo menos 20 anos, a PEC 504, que tramita no Congresso Nacional, protege a Caatinga e o Cerrado. E, se for aprovada, pode ampliar as políticas públicas. Para este mestre em botânica e especialista em desenvolvimento regional sustentável, é necessário olhar o agora com urgência para, assim, proteger a riqueza natural para as futuras gerações. É importante que a gente crie que transforme também o bioma Caatinga numa referência nacional, porque é o bioma exclusivamente brasileiro. Nós precisamos ter esse selo nacional para o bioma Caatinga, para que a gente possa dar visibilidade a essa conservação, para o bem da nossa geração, para o bem da vegetação, para o bem da fauna e para o bem da nossa população, da atual geração e das gerações futuras. A seca é um fenômeno natural, que ocorre sempre. Os dados históricos mostram, e agora já tem modelos matemáticos com previsão, de que a cada 26 anos ocorre uma grande seca no Nordeste semiárido brasileiro, onde ocorre a Caatinga. Então, é preciso que a gente se prepare para isso. Quer dizer, você lembra do século passado, as maiores secas, a seca de 1908, a seca de 1932, a seca de 58, a de 84 e agora a de 2010. Então, a cada 26 anos ocorre uma grande seca de no mínimo 5 anos. E está se agravando com os impactos das mudanças climáticas. É preciso fazer alguma coisa. O impacto é muito grande na Caatinga, porque há um agravamento, além da questão da mudança climática, agravamento do desmatamento, agravamento da caça ilegal, agravamento das queimadas. Então é preciso fazer alguma coisa para reduzir esses impactos. Ilha Verde, localizada entre Teresina e Altos, área de transição entre dois biomas, a Caatinga e o Cerrado, com elementos amazônicos. Rica em biodiversidade, resguarda um patrimônio natural de valor inestimável. Resguarda os interesses genéticos, né, em relação a essas plantas que existiam aqui inicialmente, né, e valoram muito o ambiente de entorno, porque ela termina sendo uma zona de amortecimento para a questão do clima, da temperatura, né, assim, até da qualidade do ar que se respira aqui nessa região. É um local de respiro, um local onde você tem a vegetação testemunho do que existia no passado e que permite que as pessoas experimentem um pouco da qualidade de vida em cima do que ainda tem por aqui. Estamos na Floresta Nacional de Palmares, ou Flona de Palmares, uma unidade de conservação de uso sustentável administrada pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes. Um remanescente florestal que abriga um banco genético relevante e conserva um importante conjunto de espécies, algumas raras, outras ameaçadas de extinção. Historicamente, né, a cidade de Teresina, num raio de aproximadamente 20 quilômetros partindo do centro, ela praticamente não detém mais florestas primárias, né? Isso porque antes de inaugurar a barragem da Boa Esperança, que foi que permitiu que a nossa cidade, as nossas cidades aqui no estado, tanto do Piauí quanto do Maranhão, tivessem acesso à energia elétrica, a energia elétrica vinha da atividade termoelétrica. Então, toda a vegetação, num raio aproximado de 20 quilômetros, partindo do centro de Teresina, foi removida para servir de lenha para alimentar uma usina termoelétrica que fornecia energia para Teresina antes do advento da barragem da Boa Esperança, né?
Então, assim, mesmo sabendo que aqui nós temos uma boa área preservada, ainda assim ela não é floresta primária, ou seja, já é uma floresta que cresceu depois que as plantas deixaram de ser removidas por conta da necessidade de queimar lenha para produzir energia elétrica. Resolvemos fazer uma incursão pela floresta, que além de destino turístico, também é utilizada para pesquisas científicas. E nem precisou dar muitos passos para que o biólogo Francisco Soares, doutor em botânica, encontrasse as primeiras evidências da importância da reserva. Presença de trepadeiras, né? Então isso indica uma floresta já bem regenerada, né? Uma característica das florestas tropicais é a presença de lianas e trepadeiras, né? Que são os cipós, né? Então é uma forma de colonização que as plantas elegeram, né? como mecanismo de sobrevivência da própria floresta. Então aqui você tem ampliação de diversidade, algumas delas são comestíveis, né? Algumas espécies de maracujá, algumas espécies de famílias com várias plantas que são úteis na alimentação, não só humana, mas também na alimentação animal. E olha o que a gente encontrou aqui. O que é isso aqui, professor? Esse é um bebedouro artificial. Mas tem os bebedouros naturais. Tá, esse aqui foi feito exatamente para os pássaros, os macacos, os primatas. Por causa dos atropelamentos, nós aproveitamos uma ideia de um ex-caçador que ele colocava água nos troncos das árvores para matar os bichos. E como nós tivemos em 2018 uma estatística de 15 atropelamentos de animais entre Altos e Teresina por mês, então a gente já vem há muito tempo abastecendo na época da seca. Os bebedouros naturais, eles são construídos em algumas espécies de árvores. A mais comum é o jacarandá. Então aqui nós temos uma formação natural que na época da chuva ele é abastecido naturalmente. Na época da estiagem nós abastecemos manualmente. Então nós temos 35 bebedouros que nós abastecemos manualmente nesse período, no intervalo entre um dia e outro dia, tá certo? E aqui nós podemos observar que tem algum animal veio fazer aqui uma visita já agora pela manhã, por causa desse sinal. Quando nós orientamos, nós trazemos o higrômetro, medimos temperatura, umidade e fazemos uma leitura. O que aconteceu aqui? Se veio algum animal, tem alguma pegada, se tem fezes, se tem penas aqui. E eu tive a curiosidade de perguntar se aquela água que eles colocam para os animais aqui não atraíam, por exemplo, mosquitos da dengue ou chikungunya e zika. E qual foi minha surpresa? Porque o ambiente natural, ele se autorregula. Mas aí vocês poderiam dizer, mas Gaspar, baseado em quê? A Funasa sempre vem fazer a pesquisa aqui nesses bebedouros na caixa d'água e não encontra nenhum indicativo de que existem as larvas dessas espécies, zika, chikungunya e dengue. Muito bem, mais um exemplo da importância de se conservar e até criar novos espaços, como esse aqui, mais próximos da cidade, né, professor? O que o Gaspar está se referindo é exatamente esses processos de autorregulação. Então, assim, no ambiente urbano, a larva do Aedes aegypti, ela não tem um predador natural, né? E quando ela chega para cá, para um ambiente mais nativo, mais natural, né, vão existir espécies que são larvófagas, ou seja, se alimentam dessas larvas. E aí termina influenciando no ciclo de reprodução do mosquito, da Aedes aegypti, que faz a transferência de todas essas doenças aí, zika, dengue, chikungunya, né, são transmitidas por meio da picada da fêmea do mosquito, né? Exatamente da fêmea, porque os machos se alimentam da seiva elaborada das plantas e as fêmeas se alimentam de sangue, exatamente para permitir que os ovos sejam gerados numa temperatura adequada, etc. O Gaspar é o gestor e morador da Flona. Ele nos guia pelas trilhas que foram abertas por caçadores antes da área ser de proteção federal. Aproveitamos o que já existia para a gente não degradar o ambiente. Então, nenhuma árvore foi derrubada para essas trilhas serem construídas? Nós aproveitamos tudo o que já existia de trilha. Apenas nós estudamos,
para nominar. As trilhas têm todos nomes de árvore. IP, essa aqui é cedro, é sapucaia, sapucarana. Então todas têm nome de árvore. Jatobá, babaçu. Aqui você está vendo nessa árvore, que é um inharé, né, uma bombacaça, você está vendo uma liana, né, que é essa trepadeira lenhosa ali, ó. Essa é a liana. É essa aqui e aquela que vai estrangulando ali a planta, né? A outra. Então é um sinal também de preservação, porque essas plantas elas levam um tempo razoável para crescer, para chegar no diâmetro que ela tem ali, né, que é um diâmetro razoável, né, para uma trepadeira, né, vamos dizer assim, e que demonstra, mais uma vez, reforça a importância conservacionista dessa área. No meio do caminho sempre tem uma curiosidade. Isso também é vida. São fungos, né? São um grupo de fungos chamado de Basidiomicetos, né? O nome genérico. Então, o que você está vendo? Ele está crescendo em cima de um tronco de uma árvore morta, né? Então está havendo aí um processo de ciclagem de nutrientes, né? Ele deu origem a esse fungo, né? O que demonstra, pelo tamanho dessas orelhas de pau, demonstra que eles já estão aí há algum tempo e ao mesmo tempo reforçam o valor preservacionista da área, porque eles não alcançam esse tamanho de um dia para a noite, né? Então significa dizer que eles estão aí estão reproduzindo, né? Eles geram milhões de esporos, né? E toda a matéria que compõe essa árvore, ela termina servindo para alimentar, né, novamente a vida. Então é um ciclo que se fecha na presença desse organismo que é um decompositor. A presença dos cupinzeiros, né, que são popularmente chamados de murundus, né? E é uma característica bem típica do ambiente de cerrado, né? Inclusive existe uma feição no cerrado chamada Campo de Murundus, né? Onde você vê uma área bem plana com árvores de pequeno porte, né? E no meio você vai vendo a presença dessas torres de cupins, né? Então aqui é um cupinzeiro, você vê que ele está bem ajustado aqui ao ambiente, então aqui deve ter, eu posso apostar que tenha milhões de indivíduos aí dentro, né? E que também atuam nesse processo de ciclagem na natureza, né? Então ao degradar a celulose, ao degradar a planta que ele está consumindo, ele está gerando também subprodutos que vão retroalimentar a vida dentro da floresta. E nesse mesmo quadrante aqui a gente encontrou outra ali atrás. Vamos mostrar também que é um caneleiro. Ele tem um tamanho diferente. Olha a altura dele, pelo menos uns 20 metros. Na né? verdade, a gente tem aqui talvez 6 plantas, né? 6 plantas num lugar só, né? Podem ter sido geradas de uma única semente ou não, né? Mas uma outra característica de boa preservação é exatamente o diâmetro que essa árvore tem. Apesar de ser tão pequeno, apenas um fragmento de uma floresta no meio praticamente da zona urbana, essa região também acumula muitas espécies. Aqui na floresta são 1.435 indivíduos, né? A gente fala indivíduos porque são as árvores que foram catalogadas ainda na criação da unidade de conservação em 2005, mas as espécies que existem por aqui ainda não foram catalogadas, ainda precisa de bastante estudo. Isso quer dizer que ainda há muito que ser explorado por aqui pelos pesquisadores, né? Nós temos muito que pesquisar aqui na floresta, tanto a parte botânica, como refúgio de fauna, porque nós abrigamos espécies ameaçadas, espécies raras e espécies endêmicas. A Flona abriga espécies raras e exóticas de aves. O Lucas, que é filho do Gaspar, é observador profissional dos pássaros. Vai mostrar, ou pelo menos tentar mostrar pra gente, algumas das espécies que vivem aqui nessa área, e são muitas, e algumas raras. Esse horário já são mais ou menos quase 10 horas e mesmo assim a gente escutou o capitão de saíra amarelo. Cantou agora, vamos ver se a gente consegue atraí-lo para cá. Esse é o canto dele. E aí quando... E salientando que o playback
que isso é chamado de playback pelos observadores, ele tem uma instrução normativa que ele já é permitido dentro das unidades de conservação. Não sendo assim colocado muitas vezes, entendeu? Para que não espante o bicho. A única floresta nacional do Piauí é a 4ª menor unidade de conservação do Brasil, com menos de 170 hectares. Apesar de ser protegida por lei, essa área vem sendo pressionada pelo crescimento populacional de comunidades e propriedades rurais, o que pode representar um risco para o equilíbrio dos ecossistemas locais. Sinônimo de resistência, a Floresta Nacional de Palmares é uma das últimas remanescentes florestais da região. O território piauiense se estende por 251 mil quilômetros quadrados. No meio dessa imensidão, há guardiões dos tesouros naturais. Estamos numa propriedade rural no município de José de Freitas. São 1.164 hectares, 90% reserva legal. Paraíso para animais resgatados pelo IBAMA. Depois do processo que os animais passam lá no IBAMA, né, de pesquisa do aspecto de sanidade, né, reabilitação, vem para cá. E muitos são soltos, principalmente aqueles que chegam em situações de aselvajamento, que a gente fala, recém-capturados da mata, que eles podem ser reintroduzidos de imediato. A gente vai ter espécies típicas da Caatinga, a exemplo do arapaçu do Nordeste, né, é uma espécie que habita essas matas mais secas, é uma espécie endêmica da Caatinga, ameaçada de extinção. Nós temos os ambientes com influência de água, né, os lagos e riachos, que também tem um outro grupo de aves bem característico. As áreas de floresta, áreas mais sombreadas, mais úmidas, né, que também tem um grupo de espécies características. Os pássaros se exibem, mas a descrição dos outros animais não escapa às câmeras escondidas na mata. Na propriedade, acompanhamos a soltura de 26 papagaios retirados das mãos de traficantes de animais e um chechel. Junto conosco, a esperança de futuros protetores da natureza. O viveiro de 64 metros quadrados foi projetado pelo próprio Flávio, biólogo, especialista em aves, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Ambiente e Saúde da Universidade Estadual do Maranhão. Esses papagaios estão aqui há 3 meses já, tá? Eles nunca voaram livres na natureza. Então o Silvestre vai abrir ali o telhado do viveiro e a gente vai esperar eles voarem, tá bom? Pode ser que eles saiam na hora, pode ser que eles demorem, pode ser que saia um, pode ser que não saia nenhum. A gente tem que ficar em silêncio observando. O viveiro foi aberto agora há pouco, né? E o primeiro a encontrar o caminho da liberdade foi o chechel. Agora a gente está aguardando, olha, vários papagaios já se aproximando aqui, se ambientando, reconhecendo o espaço externo, né, do qual eles nunca tiveram contato. Essa é a primeira vez, mais alguns segundinhos, a gente tem que esperar o tempo deles. Olha só, gente, ele saiu do viveiro e veio parar onde? Atrás dela, é ela que alimenta todo dia, né? Disseram, inclusive, você é encantadora de animais, eu tô vendo que é verdade. Tá no pé, Loura, agora, né? Tá livre. É uma emoção enorme, né? Sim, tá doendo já. Mas estou feliz, né? Os bichinhos estão livres. Então a ideia desse viveiro é que elas possam desenvolver bem essa musculatura de voo, né? Ter uma autonomia grande de voo, para depois poderem voar em vida livre. Você pode ver que tem poucos puleiros, justamente para que elas sejam forçadas a se deslocar pelo voo. Esses animais foram pegos saindo do Piauí para o Ceará, para serem vendidos de forma irregular, de forma ilegal. Se esses papagaios começarem a aparecerem nas matas de Zé de Freitas, que vocês possam cuidar, não querer prender,
não querer cortar a asa. O nome desse projeto é Dar no Pé Louro. Vai para a Floresta Louro, viver em liberdade. Todos estão marcados, né, com anilhas, microchips, facilita esse aspecto de monitoramento. Hoje a gente já tem registro de animais quando foram soltos lá de Caxingó, a 170 quilômetros de Caxingó. Então daí a importância de ter várias propriedades que apoiem o cuidar. Se o animal chegar na sua propriedade, não mexa, contemple, aprecie. Né? Se fez o registro, tem anilha, identificou que é do projeto do IBAMA, passou aí pra gente, ó, apareceu na minha propriedade. Então já serve de referência pra gente, para identificar esse acompanhamento do animal. Além das mais de 270 espécies de pássaros, há outra comunidade muito populosa aqui na propriedade, a de abelhas. Nós estamos em um meliponário. Só aqui são cerca de 17 colmeias, com 4 tipos de abelhas diferentes. A Sandra e a Cleudimar estão aqui já. A gente vai devagarinho, né? Pedindo sempre respeito para elas, né? Elas ajudam no processo de fecundação das plantas, que é no momento que ela transfere o pólen de uma flor para outra flor, né? Da parte masculina para a parte feminina. E após essa visita das abelhas, após alguns dias, onde antes era uma flor, vai aparecer um fruto. E dentro desses frutos vão ter ou uma semente ou várias sementes. E essas sementes vão dar origem a todas as plantas que existem no planeta, né? Elas são responsáveis por essa grande manutenção da diversidade biológica que nós temos. Então as abelhas são responsáveis pela polinização e geração dos frutos. Ou seja, se elas somem os nossos alimentos. Somos alimentos para todos os seres vivos. A meliponicultura não exige roupas de defesa picadas. É a produção de mel por abelhas nativas, sem ferrão, uma gentileza brasileira. Enquanto a apicultura envolve o trabalho de abelhas com ferrão, naturais da África e da Itália, por exemplo. Vai, Gorete, coloca a mãozinha. Sensação. Isso, observa aí. Ela vai subir. Agora levanta a mão para poder pegar. Olha aí, gente, que experiência incrível. Você disse que sentiu o quê? É tipo vibrando, tipo quando tivesse beliscando a gente. Mas não dói. Seja com ou sem ferroada, para garantir produção sustentável, o mel que a gente saboreia deve ser a sobra do que as abelhas fabricam para si mesmas. É gostoso demais. Gratidão, viu, a vocês. E Sandra, isso aqui tudo é mel de tiúba? Tudo isso é mel de tiúba. Por que a diferença da coloração? A origem botânica, a origem da planta. Gente, então, dependendo do tipo de flor, é isso? Pode dar uma coloração diferente. E um sabor diferente. Então nós temos uma grande diversidade de vegetação, de plantas diferentes, que oferecem néctar diferentes. Nessa colmeia são abelhas uruçu. O brilho não é só exterior, o modo de vida delas impressiona. O meliponário é uma opção. Muitas abelhas preferem permanecer no habitat mais primitivo. Aqui a gente tem uma espécie, a abelhinha canuda, deixa eu chegar aqui um pouquinho mais perto. Né? Você vai ver que elas vão, vieram se defender. Dezenas saindo aí. Exatamente, elas vão aqui Isso no meu só cabelo. porque você se aproximou. Exatamente. Eu vou ter que afastar um pouquinho para poder elas saírem e eu não machucá-las. Essas espécies têm bastante potencialidade para o Piauí, tanto para a parte de polinização, elas são responsáveis pela polinização, como a gente também precisa delas, né? Pode utilizar elas como um potencial econômico. Tem como a gente desenvolver essa meliponicultura aproveitando as potencialidades das abelhas de ocorrência natural. As abelhas preferem trabalhar à distância, mas são generosas. Gente, com essa tranquilidade, essa paz, bem diferente, não é verdade? Vocês concordam? Tem salário que pague, né? De jeito nenhum.
Barrinha do Piauí. É nessa cidade de pouco mais de 6.000 habitantes, cravada no sertão piauiense, que também vamos encontrar possibilidades de um futuro em que o homem e o ambiente conseguem viver em harmonia. O cinza da vegetação castigada da Caatinga é o retrato fiel de uma terra que boa parte do ano não vê chuva. Um cenário que pode sim ser mudado através de projetos sustentáveis e de inovação. O verde que brota do semiárido piauiense vem através de pés de acerola, manga, goiaba e melancia. E pensar que já se passaram mais de 5 meses desde a última gota de água que caiu do céu. Essa melancia ainda está pequena, mas o produtor já chegou a colher uma de 7 quilos. Os sistemas agroflorestais que chegam à região mais seca do estado unem fruticultura para a sustentação alimentar das famílias. Reflorestamento de vegetação nativa transformada em ração para os animais. E reuso da água que mantém o abastecimento o ano inteiro. O quintal produtivo em si, ele nada mais é do que frutíferas para aumentar o quintal que ele já existia, para dar uma sustentação alimentar à família, livre de agrotóxico. Aqui o seu Zé Rodrigo é um exemplo, ele teve melancia, já teve abóbora, ele planta feijão, planta milho aqui, ele já comeu goiaba, já tirou acerola. Então, como eu falei, isso para alimentar a família e serve para vender. O PRS Caatinga veio parar em Betânia e Curral Novo devido a uma seca que teve aqui em 2012 e morreu muitos animais. Depois desse período, os agricultores começaram a fazer desmatamentos, muitas queimadas, aumentando o nível de CO2 na atmosfera. Isso eles fizeram de forma toda irregular. Hoje, Betânia e Curral Novo encontra-se em estado de desertificação. Inicialmente, nós cadastramos 90 famílias, 45 em Betânia e 45 em Curral Novo, com 2 arranjos produtivos locais, o reuso de água e ao reflorestamento. Quem pegava o reuso de água, a gente fazia meio hectare de reflorestamento. A nossa meta era 45 hectares de restauração de áreas degradadas. Foram escolhidas as plantas exatamente que são duradouras no nosso semiárido, castigante esse sol. Quando você corta a leucena, amorim, guandu, depois ele passa 1 metro, 1,5 metro ou 2 metros, ele rebrota. Ele hoje é melhor do que o próprio capim, porque o capim precisa de água. E ele simplesmente ele sai e rebrota. A gente pega, eu mesmo estou fazendo em riba da terra, moe e ali já iguala ele aqui no chão, não é? E bota o plástico em riba. Cava o alicerce de um lado e outro e ali mesmo já fica. Ali 3 meses, ali 90 dias, não é? Para depois dar os animais, né? Para ele curtir ali dentro daquele plástico, né? Através desse feijão andu e a moringa, né? A gente conseguiu fazer 180 sacos de ração, né? É o que a gente está alimentando os animais hoje, né? É sobre isso aí. Hoje já está com 4 meses que eu alimento os animais através disso aí. Ainda tem bastante cílio, né? Dá para a gente ir até mais na frente. E por aqui o envolvimento com práticas sustentáveis começa de cedo. A água suja de sabão e gordura que antes poderia contaminar o solo e o lençol freático, agora é tratada e ganha um novo uso. Através desse projeto, a água que cai da pia, do chuveiro, passa, vem para cá, vem para a caixa de gordura. Essa caixa de gordura vai acontecer uma decantação. A gordura vai subir para cima. Por filtro vai passar só a água que necessita da filtragem. A gordura depois a gente tira. Nesse filtro vai conter pó de serrais, areia, carvão, caco de telha e brita. Nesse processo de filtragem vai vir para essa caixa. Essa caixa tem uma bomba alimentada por essa placa e vai jogar para essa caixa d'água, né? Dessa caixa d'água, através do nível da água, vai passar pelas plantas verduras e para as plantas frutíferas.
tem o beterraba, tem o pimentão, o cheiro verde, o abacaxi, a pimentinha, a cebolinha. Aí sempre quando sobra do consumo, a gente leva para Betânia para vender lá, né? Que já serve para as outras coisas. Tem a laranja que o ano passado também a gente tirou mais de 500 laranjas no pé, tudo com o reuso de água. E antes, tinha que comprar? Tinha. Quando não tinha, a gente tinha que comprar. E agora tem no quintal de casa, no terreiro de casa, abriu a porta, já está em casa. Esse projeto ele vem para amenizar os efeitos do CO2 na atmosfera e reaproveitar a água desperdiçada. Esse projeto ele dá o kit de irrigação, dá as manilhas, dá a bomba, dá a placa solar, tudo é dele. A obra Coop foi feliz de estar botando reuso de água, nós somos pioneiros na região e a gente tem expansão de ampliar mais ainda os já existentes e ampliar para as comunidades quilombolas. A gente está com um projeto junto à Secretaria de Agricultura Familiar sobre essa discussão, que é exatamente essa de amenizar esses efeitos que tem. Não tem preço você ver no semblante de um agricultor a satisfação de aquilo que deu certo para ele, que está se alimentando, como o caso da Dona Oswaldina. O Zé Rodrigues falando da satisfação que ele tem de 180 sacas, já dando alimentação aos animais dele. Então isso é uma preocupação mundial e que a gente fica feliz de poder participar. Quando nós chegamos aqui, a rejeição era muito grande, ninguém queria o projeto. Hoje todo mundo anda procurando o projeto para que faça. É por isso que eu conclamo a todos os gestores que se vejam nesses espelhos, nessas unidades demonstrativas da cidade de Betânia e Curral Novo, exemplo para o estado todinho. Seu Zé, me explica, o que é que o projeto hoje representa na vida do senhor? Me representa uma grande força hoje, né? E hoje a gente está aqui, ó. Tem essa palma aqui, a gente já deu um corte, já deu para os animais, né? E ela já está aqui, pode dizer, dando corte de novo. Essa palma foi plantada em novembro, né? Isso foi uma força grande para a gente, né? Que não tinha nada, né? A gente se forçou aqui, a gente trabalhou muito aqui, mas o resultado veio depois, né? Compensou se forçar em cima de uma pedra dessa daqui, né? Baixa Grande do Ribeiro fica a 580 quilômetros de Teresina. Com pouco mais de 13 mil habitantes, é cidade pequena, que tem no comércio e nos serviços atividades econômicas com maior destaque na área central, urbana. Mas esta pequena cidade abriga um município gigante. Baixa Grande do Ribeiro, no sul do Piauí, está entre os 20 maiores municípios brasileiros na produção de soja. São 800 mil toneladas por ano. No desempenho do agro, também chama a atenção a parte financeira. O faturamento anual chega a 3 bilhões de reais a cada safra. Por isso, o município é líder no ranking do agro no estado e é destaque no país. O gigante do Cerrado piauiense avança no campo. Tem no agro a principal ferramenta para o desenvolvimento econômico. Investimentos públicos melhoram a infraestrutura que dá suporte à produção e despertam grandes corporações do agro. A Fazenda Laginski, em Baixa Grande do Ribeiro, é da nova geração do agronegócio nos cerrados do sul do Piauí. São 1.700 hectares de área cultivada e uma reserva legal com a vegetação bem protegida e parte importante na gestão ambiental da propriedade. O bioma cerrado faz parte da estratégia da fazenda para o modelo de agropecuária de baixo carbono, componente de gases de efeito estufa, que provoca mudanças climáticas com o aquecimento do planeta. E a primeira medida é para a capacidade do cerrado nativo no sequestro de carbono.
Aqui nós estamos na reserva da fazenda. É uma área onde o bioma cerrado está absolutamente intacto. E olha que a importância da reserva numa fazenda não é só legal, faz parte também do manejo integrado de preservação da natureza com atividades produtivas. O proprietário da fazenda destaca esse ponto como estratégico aqui também no manejo da propriedade como um todo. É a referência zero, aqui é a referência de tudo que nós vamos fazer na propriedade, o que está produzindo, o que está sequestrando de carbono, qual que é a realidade, como é que se comporta aqui para a gente entender o jeito que nós vamos trabalhar nas áreas de agricultura, né? E aqui mais atrás está a equipe do professor e pesquisador Julian Lacerda, já fazendo a coleta do solo. É uma coleta técnica e que leva em consideração exatamente o critério para se tirar uma amostra e aí sim a precisa medida do sequestro de carbono numa área de mata nativa do Cerrado. A coleta é feita na área de bioma preservado para a gente ter a referência. Então, por exemplo, o manejo que foi realizado pela agricultura, depois nós vamos fazer a coleta lá também, para poder comparar com a área de referência que é a área nativa, essa área que está preservada do jeito que se vê nesse momento. O pesquisador Julian Lacerda alerta para as queimadas na região e faz nova coleta de amostras de solo para análises em laboratório. A ideia é saber qual que foi o impacto dessa queimada que ocorreu nessa área em relação ao estoque de carbono. Então nós estamos com um projeto onde nós vamos avaliar a área que está protegida. Então, na verdade, o que a gente espera, né? A área que está protegida, ela vai ter um maior estoque de carbono comparado com essa que sofreu queimada. E também nós vamos comparar com a área agrícola, que está logo à frente. Então, a ideia do projeto é a gente pegar essa amostra de solo, levar para o laboratório e lá nós vamos fazer toda a análise de nutrientes e também do teor de carbono que ficou, né, depois desse evento de queimada. Nesta época do ano, as safras de soja e milho já foram colhidas, mas a terra segue bem aproveitada, agora com a pecuária de corte. A gente quer provar isso, né, de que a inserção do componente animal no sistema ele favorece o estoque de carbono. E para isso nós temos as testemunhas, né, que seria a condição que não está pastejada, e nós vamos ter também a área nativa, né, logo à frente, para ter o controle de todo o sistema. A pecuária ganha espaço na integração com as lavouras nos cerrados do sul do Piauí. E o sistema integrado e de baixo carbono também exige cuidados no preparo da terra para lavouras e pastagens. Aqui o técnico usa moto equipada com sistema global de posicionamento, o GPS. Precisão no traçado de curvas e nível. Prática para a conservação do solo que previne a erosão. Nós temos alguns fatores, né, que estão relacionados com o processo erosivo. Então nós temos a chuva, né, que é um fator ativo, temos o vento também, que é um fator ativo, e nós temos alguns fatores passivos. Quando você faz uma prática conservacionista como a instalação de terraços, você diminui o comprimento da rampa. Então, à medida que a enxurrada for sendo provocada, então a água ela vai ser infiltrada, né, nesses locais onde dá para ver a parte mais baixa. Então, a maior quantidade da água da chuva vai ser infiltrada, vai haver maior aproveitamento dessa água pelas plantas e, obviamente, as plantas elas vão crescer mais rápido. Todos os talhões que a gente colocou, implantou as curvas de níveis, todos os talhões aumentaram de produção. Aumentou de produção, diminuiu, acabou praticamente com o problema de água e trouxe uma segurança maior. Então, aonde implantou, aumentou a produção. O sistema Integração Lavoura-Pecuária ganha o componente florestas com os estudos desenvolvidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. As pesquisas comprovaram o caráter sustentável da integração com vantagens para a produção e para o meio ambiente. Nós temos aqui na Embrapa um sistema de produção que temos o caju como fruticultura,
temos o ovino como componente animal e temos o capim-maçai como o alimento, um capim adaptado ao sombreamento e que promove o acúmulo de matéria orgânica no solo dentro do sistema de produção e mostra a versatilidade que é o sistema de integração ou os sistemas integrados de produção, tecnologias que são adaptáveis aos mais distintos modelos de produção, às mais distintas escalas de produção e tem na sua essência o equilíbrio entre a emissão e o sequestro de carbono e principalmente a mitigação e a adaptação à emissão de gases de efeito estufa. A experiência da integração lavoura-pecuária no sul do Piauí é acompanhada de perto pela engenheira agrônoma e pesquisadora Tangriane Simeone Asma, vice-reitora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, doutora em ciência do solo, com foco em adubação de sistemas e integração lavoura-pecuária. Ponto importante a ser ressaltado é que a braquiária é uma planta extremamente agressiva no sentido do sistema radicular. E tanto no sistema radicular quanto durante o processo de crescimento, ela consegue captar gás carbônico da atmosfera e aí transformar esse gás carbônico em material vegetal. Essa captura é o que nós chamamos de sequestro de carbono num primeiro momento. Combatendo, então, muitas vezes, não muitas vezes, mas sim combatendo possíveis efeitos de gases de efeito estufa, como o caso do gás carbônico. A natureza preservada não elimina a necessária produção de alimentos. No bioma Cerrados, segundo a professora Tangriane Simeone, modelos sustentáveis de uso da terra permitem integração meio ambiente, produção, desenvolvimento. Aliar a produção animal com uma genética animal boa e com um cultivo de pasto bom, a gente consegue sistemas muito sustentáveis, né? E a gente tem que mostrar para o mundo que é possível. Nós precisamos de números para mostrar para o mundo o quanto é possível fazer produção sustentável sim no Cerrado.